Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco no qual fazemos o estudo do livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Chegamos ao capítulo 8, Intervenção Superior, né? Então vamos ver aqui os desdobramentos, né, desse relato, né, doloroso, interessante, sobre o processo obsessivo na família Santa Maria, né, que incide diretamente em Esther, né, na menina que debutou e teve todo aquele processo iniciado ali na festa, né, e que isso afeta a família, sobretudo o pai, né, o coronel Constâncio de Medeiros de Santa Maria. E nesse momento aqui no capítulo 8, antes, né, Filomeno de Miranda, ele coloca um trecho no início do capítulo, antes de começar o capítulo propriamente dito, de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 19, que é justamente está na instrução dos espíritos, o mal e o remédio, quer dizer, existe o mal e o remédio específico, né? E o trecho que ele coloca é esse aqui. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Um meio há infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade de vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Isso aí está nos conclamando a crer no socorro espiritual, que ele acontece, né? Independente de qualquer coisa, o socorro, por mais sofrimentos que passemos pelos nossos compromissos espirituais, pela lei de causa e efeito, o socorro superior não falta, né? E no momento certo ele acontece. Agora depende também da gente nos predispormos a esse socorro, né? Então, por aí. Então, nesse capítulo 8, Intervenção Superior, é justamente que vai mostrar já uma intervenção superior mais direta, né? Já houve uma intervenção pela presença de Rosângela, que foi repelida, né? Mas agora vai ter uma intervenção mais direta, né? E que não será repelida, né? Apesar de ser recebida ainda com aquela desconfiança, né? Então, primeiro o capítulo começa falando assim mais uma vez da situação no lar, né? E que além de tudo está havendo um distanciamento do casal, né? Do coronel Constâncio e da sua esposa Margarida dentro do lar, né? Uma amargura, se isolaram, se afastaram dos compromissos sociais, quase não falavam, quase num mutismo total, num silêncio total, né? Com aquela revolta íntima, até com a divindade, até com Deus, né? Nem buscavam mais a fé, a igreja, nada disso, né? Até revoltados com isso, porque não tiveram, como eu falei no capítulo anterior, né? Não teve seus pedidos atendidos e ainda por cima se culpavam também por achar que o que acometia Esté tivesse uma herança genética que viesse deles mesmos, né? Um DNA danificado, apesar de não usar aqui ali a palavra DNA, acho que nem se usava nessa época, né? Mas ele achava que havia algo hereditário deles mesmos que estava em Esté e que estava causando tudo isso. Isso aí para acrescentar, né? Mas, né, contudo, entretanto, apesar da evasão social do casal, chega o dia do 7 de setembro e o coronel ele é conclamado aí num evento, né? Já que ele era militar da reserva, né? Ele foi conclamado aí ao evento. Ele não podia se furtar a esse compromisso social com as Forças Armadas, da qual ele fazia parte. Então, ele e a esposa, né, Dona Margarida, né, apesar
da não muita vontade, né, eles acabaram por ir. E o interessante, nesse dia, né, que seria o dia da festa, o coronel acordou de um pesadelo muito intenso, né? Ele teve um pesadelo que ele acordou suado, alquebrado, né? E ele acordava desse pesadelo e quando dormia voltava a acontecer. E nesse pesadelo ele via uma figura meio sinistra assim, né? Vestindo uma túnica preta, que ele sabia, quer dizer, ele via de fora, mas sabia ser ele mesmo. Talvez como se ele estivesse vendo ele mesmo num vídeo próximo, não sei, né? E que andava por ruas, né? Lugares obscuros, né? Vielas, ruas inclusive que brotavam esgotos do chão e que este sacerdote, que era um sacerdote, né? Manuel depois, Filomena esclarece mais adiante, tem que levantar a túnica, né, para poder pisar nesses buracos e tudo mais, para desviar. E esse sacerdote chegava a um lugar e descia a uma prisão subterrânea, né? Sendo que ele andando de forma muito agitada, muito tensa, e o coronel, né, que observava, sendo que era ele mesmo, né, segundo as próprias impressões, ficava muito angustiado com isso, com essa tensão desse sacerdote, né, que era ele mesmo. No sonho, no pesadelo, né? Então ele descia até um calabouço, né? Um calabouço fétido, com infiltrações fétidas, né? De líquidos fétidos. Provavelmente o esgoto descia até lá, né? E ele descia nesse calabouço e havia lá pessoas, homens, mulheres, crianças, presos. E quando o viam, blasfemavam contra ele, xingavam. E eram pessoas que estavam sendo, inclusive, torturadas, né? Torturadas. Filomeno cita até a roda, que era uma forma de tortura, né? Que esticava as pessoas, né? Para que eles ou confessassem algo, ou fossem punidos por alguma heresia. Tinham pessoas até com fraturas expostas nesse cenário, que coisa macabra, né? E eles, quando viam esse sacerdote chegar, eles gritavam, xingavam, e ao mesmo tempo que tinham medo, e também percebia-se que havia uma comparsa do sexo feminino ao lado dele, né? Nesse processo, vamos dizer assim. E nisso aí o coronel acordava, né? Suando frio e tudo. E segundo o relato, quando dormia, essa coisa se repetia, né? E aí ele não acordou nada bem nesse dia para ir para o evento à noite do 7 de setembro, né? Nada bem, né? Imagina, né? Mas mesmo assim, o foi, né? E chegando lá, né? Tem toda aquela pompa e tudo mais, os amigos militares, né? Companheiro de armas. A Segunda Guerra Mundial tinha sido uma coisa recente, né? E tinha muitos que ele tinha servido no campo de batalha, na Itália, por exemplo, né? E aí ele encontra realmente um amigo nessa festa, né? Ele encontra um amigo nessa festa que também é coronel, né? É o coronel Epaminondas Sobreira. Eles se encontram, dão aquele abraço, né? Há muito tempo que não se viam, e o coronel Epaminondas pergunta para o Esté, né? Aí percebe que essa pergunta é uma paulada, né? Gera um desconforto, e o coronel Constâncio diz que não, tudo bem, pode perguntar, não tem problema. Na verdade, os dois se afastam da festa, vão sentar em particular, e o coronel, apesar do amigo, né, o Epaminondas dizer que não quer mais falar no assunto, né, apesar de ter perguntado por Esté, o coronel não, eu quero falar no assunto, porque na verdade ele não aguentava mais aquele silêncio, guardar tudo para si. E aí desabafa com o amigo, né, tudo aquilo que a gente já sabe dos capítulos anteriores. Ele desabafa. Olha assim a função de uma terapia, gente, né? Uma terapia normal com psicoterapeuta, né? Na verdade, acabou que o amigo dele, por ser tão consciencioso e saber ouvir, soube ouvir o amigo com carinho, com atenção, acabou por ser um psicoterapeuta improvisado, né? Um psicólogo, um psicanalista, seja lá o que for. E ele desabafa, fala de tudo aquilo, né? Que está passando. E aí, uma coisa que o amigo diz logo em seguida, já recorreu à oração? Depois que ele desabafa tudo, ele, eu não acredito mais em Deus, não, eu não estou falando, eu estou falando a oração, ela não é para resolver. A oração muitas vezes é para nos dar força de compreender melhor o problema, para superá-lo, né?
E aí faz essa explicação superior a ele mesmo, né? E ele, aí, com essa colocação, o coronel desarma um pouquinho, né? Vamos dizer assim, né? Ele coloca assim, ele diz que assim, a prece não é somente para requerimento, petição, né? É também lenitivo, renovação, e nem sempre traz o objetivo de atenuar a dor, nem sempre, né? Mas compreendê-la, consequentemente, lenindo a alma, né? E aí o que acontece? O amigo, né, o coronel Epaminondas, o convida para a casa dele, né, para conversarem. E ele aceita, ele aquece, né? E aí depois essa conversa ela é muito maior, a gente tem muito mais conteúdo, mas é claro que eu não vou descrever tudo aqui, né? Porque eu pressuponho que vocês estão lendo o livro, né? Então, aqui foi só algumas reflexões, né? Então, eles voltam à festa e aí fala com as esposas, né? Dona Mercedes, a esposa do coronel Epaminondas, e Dona Margarida, do coronel Constâncio, combinam, né? E o interessante é que a esposa de Epaminondas, a Dona Mercedes, tem a mesma conversa parecida com Dona Margarida, né? A conversa bem parecida, né? Sobre estresse, essa coisa toda. E aí eles marcam, né? Para ter um encontro social na casa do amigo, o coronel Epaminondas. Ok? E aí então, no dia aprazado, eles vão, né? Eles estão até felizes por encontrar esses amigos que eles são muito queridos, depois de tanto tempo só de tristezas, né? De amargura que eles estão vivendo. Isso aí aparece para o casal, né? Como uma luz no fim do túnel. E aí eles vão, né? Para a casa do coronel Epaminondas, que fica no bairro do Leblon, também um bairro, né, abastado. A casa é uma casa muito bonita, inclusive pela descrição de Filomeno, né? Eles já moram sozinhos, porque os filhos são casados, né? Já não moram mais com eles, tá? E fala da família, que tem netos e tudo mais, essa coisa toda, né? As amenidades, né? Quando chegam na casa do coronel Epaminondas, há um desconforto por parte do coronel Constâncio, que ele percebe que há um outro convidado lá. E aí, muito do entusiasmo dele se esfria, né? Era, na verdade, também um colega de armas, um tenente-coronel chamado Joel, amigo também do dono da casa, né? E viúvo, ele já estava com 40 anos e já era viúvo. Aqui o livro não especificou há quanto tempo, né? Isso é uma informação importante para mais na frente, quando a gente chegar nas reflexões mais na frente. Mas aí o coronel o cumprimenta, normal, com educação e tudo, mas sente-se desconfortável porque ele estava ali também para falar do caso da filha Esther, né, e não queria falar na frente de estranhos, né. Interessante destacar que o dono da casa aqui, o coronel Epaminondas, estava no dia da festa em que Esther tem o seu grande desequilíbrio. Então ele presenciou, sim, aquilo tudo do capítulo 1, né? Então, depois por questões, né, profissionais lá do exército, ele se afastou. E agora isso é um retorno, né, ao convívio. Ok? Então eles estão ali na casa, tem um encontro social, o jantar normal, as conversas amenas e tudo mais, né? Agora, quando eles vão para o café na varanda, é que a coisa começa realmente a desenrolar, né? É aí que vem o título do livro, A Intervenção Superior, né? Porque o coronel Epaminondas fala que ele agora era um homem de fé, né? Que ele tinha uma fé diferente, e que Joel, esse convidado, esse tenente-coronel, foi um elemento importante nessa mudança, nessa renovação de pensamentos e de hábitos, né, na vida dele. Porque Joel era médium e frequentava uma instituição espírita, frequentava sessões espíritas, né, trabalhos mediúnicos e tudo mais, né. Então ele começa a falar que o filho dele, né, o coronel Epaminondas, né, o Epaminondas Sobreira, fala também que a casa dele também passou por um inferno, vamos dizer assim, astral. Isso é linguagem minha, viu, gente? Passou realmente por um inferno astral. Eu
Eu achei interessante isso aqui, gente. Nossa Senhora. Cadê? Olha que interessante que ele falou. Mercedes, e assim, à sua semelhança, conheci de perto a aduana que descamba na loucura e não fosse a misericórdia divina, tinha sucumbido. Quer dizer, eles passaram por uma coisa muito séria também, né? Ele e a esposa Mercedes. Mercedes, agora olha que interessante, ó. Mercedes e eu provamos o pão ázimo do sofrimento, preparado com as lágrimas salgadas do desconforto. Olha que frase, né? Provamos o pão ázido do sofrimento, preparado com as lágrimas salgadas do desconforto. Olha como se expressa um sofrimento numa frase até com palavras bonitas, né? Porque o filho deles é chamado Giórgio, é cada nome também que me aparece nesses livros de Filomeno, né? Epaminondas, Constâncio, Giórgio. Acho que Joel é o nome mais comum, né? Pelo menos os homens. As mulheres nem tanto. Margarida, nome comum. Mercedes, nem tanto, mas também não é tão brabo, né? Mas é cada nome, né, gente? É assim mesmo. Você vê que o nome das mulheres não, são nomes mais comuns. Esté, Rosângela, né? E por aí vai. Bom, deixa eu ajeitar aqui. Bom. Então, diz que Giórgio também passou um processo semelhante ao de Esther, né? Entrou num processo de loucura, abandonou o noivado, abandonou a faculdade, começou a se isolar, começou a ter ataques de loucura, começou a descuidar da higiene, né? Começou a ter medo do convívio com as pessoas. Quer dizer, entrou realmente num processo bem complicado, um processo de saúde mental comprometida bem complicado. E aí eles fizeram o mesmo que fizeram a família Medeiros fez com Esther. A internou no manicômio sem grandes resultados. Mas aí conheceram Joel, né? E aí Joel explicou a eles o que poderia estar acontecendo com Geórgio, né? O que Epaminondas explica que para ele também foi algo muito estranho, porque ele e Constâncio, os dois, eles tinham temperamentos muito parecidos, né? Então, lembra da reação do coronel Constâncio com Rosângela, né? Foi muito intempestiva. Aparentemente, quando o Joel falou aqui com Epaminondas, ele não foi tão intempestivo, né? Foi um pouco mais calmo, né? Talvez ele não seja tão explosivo quanto o amigo Constâncio, né? E aí ele falou sobre a intervenção de espíritos e convidou os dois a irem, né? O casal, o pai de Geórgio, né? Epaminondas e Mercedes, né? O que ele foi cheio de prevenções, de desconfianças, como ele mesmo descreve. E aí começou a haver as sessões espíritas, começou a fazer orações, trabalho de desobsessão com o filho, e ele fala que o filho, em algum tempo, ficou curado. Porque o caso dele não era psiquiátrico, né? Era um caso obsessivo. No caso, assim, quando a gente diz é um caso psiquiátrico, é um caso que precisa de intervenção psiquiátrica, sim, em alguns casos precisa de intervenção psiquiátrica e desobsessiva, né? Tem que fazer as duas coisas. Ah, mas há casos que só a intervenção psiquiátrica resolve. Sim, porque se houver, como eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, que se houver interferência obsessiva, não é tão intensa, né? E aí o tratamento psiquiátrico resolve, né? Pode ser também um caso, né? Como já vimos muitos aí, né? Graças a Deus, né? Porque recorrer a tratamento de desobsessão ainda são muito poucos que recorrem, e nessa época eram menos ainda, né? Então muitas pessoas em processo obsessivo penaram e até morreram, né? Desencarnaram dentro de hospícios, né? Ou largados à rua, à sarjeta e tudo mais. Então o caso de Geórgio, com o tratamento desobsessivo, ele ficou curado, aí voltou para casa. Então aí não só a questão da cura do filho, a renovação de pensamentos, de comportamento do casal, né? Eles realmente abandonaram porque eles são de uma família abastada, uma família rica do Rio, mas com o conhecimento espírita que eles abraçaram, que eles não só focaram
na cura de Geórgia. Isso aí foi a porta, mas realmente eles estudaram, eles procuraram conhecer, procuraram investigar, tudo, estudaram e realmente viram que o espiritismo era algo autêntico, algo real e que eles deveriam abraçar. E com isso eles mudaram muito o estilo de vida deles. Não viraram santos, mas tiraram aquele excesso de trivialidade da vida das pessoas da alta classe, que se tem muito, né? E aí voltaram mais para as questões espirituais, para as questões humanitárias e tudo mais, sem deixar de ser quem eles são, né? Isso é interessante, né? E eles narraram tudo isso aos Santa Maria, né? E, o coronel recebeu essas mensagens ainda com desconfiança, falou que não acreditava, que para ele tudo isso era necromancia, candomblé, quer dizer, candomblé no sentido pejorativo, fala aqui, né? Não no sentido que a gente deve respeitar, né? Espiritismo, né? E aí o amigo explica, olha, a mediunidade em si, né? Apesar de ele não usar essa palavra, mas a explicação dele leva a isso. A mediunidade em si, ela é neutra, ela é o caminho. Cada um dá um direcionamento, né? Cada um pode dar direcionamento no mal ou um direcionamento no bem. No caso, Joel e a instituição que ele frequentava fazia um trabalho sério no campo da mediunidade e em específico no campo da desobsessão. E foi isso que os ajudou, né? E eles, além de ficarem felizes com a cura do filho, abraçaram os princípios da doutrina espírita para a sua vida. Então, apesar do coronel Medeiros ficar ressabiado ainda, aquela coisa dele, ele não reagiu agressivamente como com Rosângela, porque ele tinha aquele amigo em autoestima e sabia que ele era uma pessoa muito consciente, muito racional, para se deixar levar por fantasias. Então aquilo não. Quer dizer, inclusive a Margarida fala, Constâncio, nós conhecemos o amigo Epaminondas há tanto tempo, ele não é uma pessoa que se deixaria levar por teorias absurdas, por fantasias, né? Ela fala mais ou menos nessa linguagem. E isso aí também já é uma corrigenda ao coronel, né? Então ele vê, realmente é aquele amigo dele, formado nos mesmos fornos que ele, da personalidade, da formação militar, formação da disciplina, né? Disciplina principalmente, não ia se deixar levar por qualquer pensamento à toa, absurdo, né? E isso fez com que ele respeitasse essas colocações, apesar de ainda não acreditar muito. E aí ele olhou para Joel e perguntou: você é viúvo, né? Como eu disse no início. Ele, sim, aos 40 anos, né? E você é muito calmo com isso, você não se revolta por ser viúvo tão jovem? Ele, não. Não porque eu tenho a certeza da imortalidade. Eu sinto falta da minha esposa, a presença... Vixe Maria. Então ele diz assim, Joel, eu sinto falta da presença física da minha esposa no lar. Mas eu sei que ela está viva, eu sei que de vez em quando ela vem à minha presença, eu sinto, né, ele por ser médium. E ele assim, é uma questão só de ter fé para esperar e tempo para chegar até lá, para ter o reencontro com ela no plano espiritual. Então essa colocação impressionante que a Dona Margarida fez. Nossa, como que alguém tem uma postura tão serena diante de algo tão terrível como a morte? Ele, pois é, porque não é, porque a morte é apenas uma transformação e tudo mais, né? Então ainda Joel, além de tudo, ainda dá esse exemplo, né? Então o coronel Epaminondas, né, o casal Sobreira, né, o Epaminondas e a esposa Mercedes, propõe ao casal Santa Maria que eles visitem a instituição espírita que eles frequentam lá com Joel, né? E eles conheçam e para fazer algum trabalho desobsessivo, intercessório por Esther. O coronel Medeiros, ainda com o pé atrás, desconfiado, aceita, né? Mas aquele aceita, diz, eu vou porque é um grande amigo meu que está me orientando e tudo mais, né? Então eu vou, né? E todas as colocações, né? Todas as perguntas que ele faz naquele momento sobre isso, as colocações, as prevenções, são bem respondidas pelo amigo, como você que está lendo o livro sabe, que como eu não vou descrever tudo aqui, né? Que a argumentação do coronel Epaminondas Sobreira é muito boa, porque é baseada realmente no profundo estudo do conhecimento espírita, né? Sobre a sobrevivência da alma, da relação
do plano espiritual com o mundo material, sobre a fé raciocinada, sobre tudo isso aqui, e sobre o socorro que nos chega, né? Sobre o remédio que chega para o mal, né? O mal e o remédio, como é o trecho aqui do início do capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí naquele momento ele também pede licença para fazer uma oração em intenção de Esther. Aqui todos aquecem e ele faz, segundo a descrição de Filomeno, uma oração muito profunda, perfeitamente sintonizado com os espíritos benfeitores que estão presentes naquele momento. No momento que Epaminondas está conversando com o casal ali, os espíritos estão ali também influenciando, estão ali intuindo, né? Estão ali também amparando para que a coisa se faça mais intensa. Então, o amparo da espiritualidade superior também desenrijece um tanto o coronel Constâncio, né? E Dona Margarida não, ela já é mais receptiva, né? Porque ela quer realmente o bem da filha, né? Já que o caminho tradicional não está dando certo, vamos por outros caminhos que eu não conheço, mas não quer dizer que não seja bom. Tem pessoas decentes aqui me dizendo que esse caminho é bom. Então ele faz uma prece muito sentida e ao final Joel dá uma comunicação através da psicofonia, uma rápida comunicação, dando uma mensagem bonita, né? Não especificamente sobre o caso de Esther, né? Mas sobre a questão da fé, a questão como aqui o livro descreve. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é isso? Então aqui concluída a prece, um silêncio se abateu sobre o grupo e Joel, com um semblante visivelmente transfigurado, transmitiu significativa mensagem de conforto e esperança ante a natural arguta curiosidade dos Santa Marias. A oportunidade fora excepcional, né? Então ele transmitiu uma mensagem mediúnica, né? E não diz qual foi a mensagem, não descreve qual foi a mensagem, mas foi uma mensagem de conforto e esperança para aquele momento. Então, a partir daí, né, um possível socorro para Esther já fica mais patente, já fica mais evidente nesse momento, né? E Rosângela vai aparecer de novo nesse contexto? Será? Será que Rosângela, ou ela foi totalmente expulsa do contexto, da história? Não é verdade? Quem já leu sabe, né? Se sim ou se não. Quem não leu, tá lendo, acompanhando aí, saberá. Ok, gente? Então é isso, gente. Então, muito importante nesse capítulo aqui, é uma lição para todos nós, né? Uma lição realmente de fé, uma lição de esperança, que, né, mesmo na situação mais difícil que nós nos desesperamos, nós queremos nos enfiar num buraco, queremos castigar o mundo por causa dos nossos sofrimentos, né? O mundo assim, quem está à nossa volta, né? Mas a gente entender que esse nunca vai ser o melhor caminho, porque ele não é o que produz o resultado que nós desejamos, né? Que o resultado é esse, está mais ligado a este caminho aqui, nos apresentado no capítulo 8, né? Não só com relação a frequentar um centro espírita, como o caso aqui, uma sessão espírita, mas de nos renovar interiormente, procurar um caminho melhor, primeiro nos renovando interiormente, para que as outras coisas tenham a oportunidade de ficarem melhores, né? Ou se não ficarem melhores, fazerem parte das nossas provações durante a encarnação toda, que a gente saiba lidar melhor, de uma forma equilibrada, e que aproveitemos para o nosso crescimento evolutivo. Algo que é fácil de falar, mas muito difícil de fazer, eu sei, mas é o que é necessário para todos nós. Ok, gente? E assim terminamos mais um capítulo, terminamos mais um vídeo, né? Quem gostou aí, curte, continua acompanhando. A todos aí que estão assistindo o canal Raciocínios Espíritas, um forte abraço e fiquem com Deus.